Hello, my name is Joe. What's yours? Jean-Michel. Jean-Michel Basquiat foi um artista americano neo-expressionista, notório nos anos 1980, nascido em 22 de dezembro de 1960 no Brooklyn, em Nova York. Seu pai era haitiano e sua mãe tinha descendência porto-riquenha. Desde criança, possuía grande aptidão para a arte, apesar de não ter tido uma educação formal em artes e não ter completado o ensino médio. O seu lado artístico sempre foi influenciado pela sua mãe, Matilde, que o levava para frequentar museus de arte e o incentivava a desenhar e pintar. Basquiat era uma criança inteligente e precoce, que aos 11 anos já era fluente em francês, espanhol e inglês. Apesar disso, o seu ambiente familiar era conturbado devido à violência doméstica sofrida por parte de seu pai e as idas ao hospital psiquiátrico de sua mãe. Essas questões levaram Basquiat a deixar a casa dos pais aos 17 anos, às vezes ficando temporariamente na casa de amigos e às vezes chegando a dormir na rua. Durante esse período, vendia cartões postais e camisetas com artes autorais por Nova York. E foi dessa forma que Basquiat encontrou o artista Andy Warhol pela primeira vez naquele ano, vendendo cartões a ele em um restaurante no Sorro. Stupid, like ridiculous, crummy art. Oh, that sounds good. That's new. $10. Após isso, usando o pseudônimo de Samo, um acrônimo para Same Old Shit, a mesma merda de sempre, Basquiat e seu amigo Al Dias começaram a espalhar grafites nos metrôs e ao redor do lado leste de Manhattan. Na época, Nova York fervilhava com o fortalecimento de subculturas urbanas como o hip hop e o rap, movimentos intimamente ligados ao grafite. As pinturas do Samo envolviam mensagens poéticas, críticas ao capitalismo e ao nepotismo do mundo da arte. O projeto fez sucesso após o jornal alternativo The Village Voice publicar uma matéria sobre seu trabalho. Apesar do fim do Samo em 1980, a linguagem da arte de Basquiat permaneceu bastante ligada a um visual muito urbano, com traços vigorosos e coloridos, com mistura de texto e imagem. O seu estilo artístico bastante particular levou-o a ser convidado para expor suas artes no Times Square Show, uma mostra de arte coletiva com artistas muito influentes da época, como Kate Haring. Lá, chamou a atenção de críticos de arte e curadores, aparecendo em diversos artigos sobre arte. O trabalho artístico de Basquiat envolvia a mistura de muitas técnicas e estilos diferentes. Suas pinturas frequentemente incluíam palavras e textos. O seu grafite era expressivo e às vezes abstrato. Apesar de seu traço poder parecer à primeira vista infantil ou pouco técnico, suas obras possuem várias camadas de significado, com suas logos e iconografias atreladas a um profundo contexto histórico ligado à origem de sua família, convergindo temas clássicos da cultura africana e personalidades contemporâneas para criar uma identidade visual única. O trabalho de Basquiat é emblemático no mundo da arte urbana e de contracultura dos anos 80, ao trazer reflexões e críticas ao sistema, ao racismo e ao capitalismo. As obras de Basquiat também são um exemplo sobre como artistas norte-americanos na década de 80 começaram a reintroduzir o desenho centrado na figura humana. Mr. Bickerton. My name is Louise Lesau. Além das artes plásticas, ele possuía um projeto musical de uma banda de jazz denominada Grey, onde tocava clarinete. Também estreou em seu filme autobiográfico Downtown 81, que ironizava a cena artística nova-iorquina dos anos 80. Com a fama, passou a frequentar a cena boêmia da cidade e casas noturnas.
conhecendo diversos nomes importantes da indústria cultural, como Debbie Harry da banda Blonde, David Bowie e Madonna. Porém, quanto maior era o seu reconhecimento, mais se tornava emocionalmente instável, e a riqueza repentina alimentava o seu envolvimento com drogas. Seus colegas afirmaram que seu vício era uma maneira de lidar com a pressão da fama abrupta, agravada por ser um homem negro em um meio artístico majoritariamente branco, e a exploração que sofria da indústria. Esse uso contínuo eventualmente o levaria a uma overdose de heroína em 12 de agosto de 1988, falecendo com apenas 27 anos de idade. Black people are never really portrayed realistically, and not even portrayed in modern art enough. Apesar de sua morte precoce, sua influência permanece até os dias atuais, inspirando milhares de artistas ao redor do mundo e com seus quadros sendo vendidos por até 110,5 milhões de dólares. Os temas tratados em suas pinturas continuam sendo atuais, se relacionando principalmente com o surgimento do movimento Black Lives Matter e a violência policial sofrida por negros nos Estados Unidos. Além disso, trouxe mais visibilidade para a cultura urbana, sendo um porta-voz das minorias. Suas roupas e cabelo o tornaram um ícone da moda da época, tendo até mesmo desfilado para Comme des Garçons em 87. Suas obras são amplamente comercializadas e influentes na cultura pop atual. Um dos exemplos dessa influência sendo a obra Bird on Money, feita em homenagem ao saxofonista Charlie Parker, apelidado de The Bird, se tornando capa do álbum The New Abnormal da banda The Strokes, lançado em 2020. Em 2018, uma exposição contendo gravuras, quadros, desenhos e porcelanas de Jean-Michel Basquiat veio ao Brasil e circulou pelo país durante aquele ano.